Oposição entre consciência, mente e corpo. Diariamente somos bombardeados por promessas vagas e fraudulentas que facilitam a questão da prosperidade. Pense positivo. Pensar nunca é positivo. Se fosse assim, um ladrão, um psicopata, eles pensam positivo. Por isso que eles conseguem o que eles têm. E são bem organizados, né? Para quem fica com essa falácia de organização, que organização é viés para a realização. Depende de quê? E onde é que esse povo mal intencionado para? Eles têm boa intenção, eles querem o bem para si. Só que prosperidade é espermar, é fazer crescer. Se você não faz crescer o conjunto, você vai parar num buraco, numa cela. É onde esses seres, que buscam a todo esforço prosperar. Mas o assunto aqui não é apenas essas falácias com tons espirituais. Faça um teste. Pense algo positivo agora. Para você entender que a mente, ela não depende de você. Ela é autônoma. Digamos que você pense agora na figura do Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos, por quê? Você está vendo para dentro. Agora não está mais vendo para fora. Uma coisa é ver e outra é enxergar. E você está ali, meditando numa figura sacra. O que acontece? Logo após, muda o pensamento. Independente da sua vontade. Esse Jesus se torna com características que a sua mente vai questionar. Mas ele está me aparecendo surrado do sol, com pele escura. Mas eu aprendi que Jesus é loiro, com os olhos azuis, como os anjos. Outra coisa subjetiva, porque anjos são classificados no mesmo livro sagrado cristão, com muitas configurações. Tem até quem diga que são puros olhos. Imagina como alguém iria seguir algo sem um corpo. Só olhos te olhando, te observando, quiçá te controlando. Porque você não tem consciência para se autocontrolar. Nem eu. Mas você percebe a dificuldade, ainda mais hoje em dia, porque está saturada a egrégora dessa terra. Vai tudo mudando o tempo todo e você está ali, parado no mesmo lugar e quer uma convicção. E não tem. É praticamente impossível você manter um pensamento. E na verdade, quando se diz pare o pensamento, você vai ver ainda mais a dificuldade. Porque um pensamento, ele é vivo. E por ele ser vivo, ele se movimenta. Só para um pensamento trocando por outro. Percebam isso. Então por isso que a chave é não pensar. Ou pensar naquilo que é melhor em comparação com o que você já estava pensando, se é que não está dando consequências no seu corpo. E o corpo, o que pode ser comparado acima e abaixo com a questão da consciência? Como a gente não pode presenciar a consciência pura, o que tem no corpo que nos mostra como talvez funcione
isso de consciência? Algo abstrato. As células, elas têm consciência de proteger o corpo. Mas quando um pensamento, um estado de mente e emoção está instalado no corpo, o que acontece? Aí se forma hormônios, como a adrenalina. A adrenalina faz tudo fugir, então as células fogem. Mas como? Se elas estavam conscientes do seu trabalho. Aí deixam, né, de proteger o corpo, na imunidade. Células cancerosas que são produzidas todos os dias pelos desgastes não recebem mais sanções desses exércitos citoplasmáticos, e a coisa se instala e sai do controle. Cadê a consciência da célula? A intervenção psíquica teve mais poder do que algo tão elevado como uma consciência já programada, né? Uma consciência de sucesso, porque se deixar apenas o trabalho consciente das células acontecer, a longevidade não é comprada, ela simplesmente acontece. E a saúde, né, é algo que você simplesmente conviverá todos os dias da sua vida, até o tempo que vai chegar, dar um basta mesmo nisso. Então você vê a dificuldade de manter um pensamento. Parar o pensamento é só no morto. E olha que o morto ainda tem alma. Ele continua com o cérebro astral, mental. Só quando todo esse jogo se diluir, até quando a gente fala da figura de Baphomet, pai do tempo, os templários colocaram isso de trás para frente para não ser defragados. O que vemos no Baphomet? Uma cabeça representando uma animal, asas de um anjo, corpo humano e pernas, né, de um cabrito. Aí vemos os 4 tipos sanguíneos, que na época ainda não era pauta científica, mas está sintetizado nessa figura, que foi distorcida como a figura de Lúcifer, a demonização daquilo que não se conhece. Temos aí os 4 elementos também, a terra nas patas do animal, temos o ar no homem, aquele que se comunica, né, verbalmente, as asas do anjo. Temos tudo nessa figura. E essa figura é o nosso arquétipo, é o que o homem é. Então ele não consegue pensar sem caçar. Ele não consegue voar porque está sentado no mesmo lugar e nunca desperta. E quem está contra o seu despertar? Exatamente você, porque quando você deixa a influência se instalar, você mesmo se auto-boicota. Se você perceber que é assim que funciona, você vai entender que não tem como parar de pensar. A única coisa que você tem controle é na qualidade do pensamento. Porque enquanto existir o pensador, existirá o pensar. Paz e verencial a todos.